No dia em que se encontrou com o secretário-geral da ONU, o chanceler russo Sergei Lavrov falou sobre o perigo de uma guerra nuclear. Antônio Guterres pediu que Rússia e Ucrânia cooperem para ajudar os civis das regiões afetadas. O chanceler russo Sergei Lavrov voltou a falar sobre o aumento das proporções do conflito na Ucrânia e mencionou a possibilidade de perigo nuclear. As falas acontecem no mesmo dia em que o ministro das Relações Exteriores da Rússia se encontrou com o secretário-geral da ONU e acenou com uma cooperação para retirar civis das zonas de conflito. De fato, os riscos são muito significantes e eu não queria que fossem artificialmente inflados, como muitos desejam. O perigo é sério, real e não pode ser subestimado. Guterres pediu à Ucrânia e à Rússia para trabalhar de forma coordenada com a ONU, para aliviar o sofrimento da população civil e alertou para possíveis violações do direito internacional. Estou preocupado com os repetidos informes de violações de direitos humanos e crimes de guerra, o que requer uma investigação independente para uma responsabilização efetiva. Precisamos urgentemente de corredores humanitários realmente seguros e efetivos, que sejam respeitados para evacuar todos os civis e entregar a tão precisada ajuda. Guterres também mencionou especificamente a situação dos civis ainda presos no complexo metalúrgico de Azovstal, em Mariupol, atualmente sitiada pelo exército russo. Ele afirmou que a ONU está disposta a mobilizar plenamente recursos humanos e logísticos para ajudar a salvar vidas na região. A ONU adotou a proposta que obriga a justificativa do recurso ao veto para os membros permanentes do Conselho de Segurança. A reforma foi retomada após a invasão russa à Ucrânia. A Assembleia Geral da ONU adotou nesta terça-feira uma resolução que solicita aos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança que justifiquem o uso do veto. A medida foi aprovada por unanimidade pelos 193 membros. A necessidade da reforma foi reavivada após a invasão russa à Ucrânia, há mais de 2 meses. Segundo um embaixador que pediu anonimato, a medida busca fazer com que os países que podem usar o veto paguem um preço político mais alto quando usarem o recurso para derrubar uma resolução do Conselho de Segurança. Ainda não está claro se os 5 membros permanentes vão usar menos ou mais o veto a partir de agora. Eles poderiam propor textos controversos que sabem que seus rivais vetariam apenas para forçá-los a justificar sua posição publicamente. Proposta pela primeira vez há mais de 2 anos, a medida prevê que a Assembleia Geral seja convocada em 10 dias úteis após o veto, para debater a situação sobre o qual o impedimento foi lançado. O texto não é vinculante e nada impede que um país que tenha usado o veto se recuse a dar explicações à Assembleia Geral. E em Kharkiv, no leste da Ucrânia, os ataques russos levaram muitas pessoas a buscarem abrigos para se proteger. Em um estacionamento no subterrâneo, crianças contaram como viram o início da guerra, o seu cotidiano, os bombardeios e as suas esperanças de paz. Alina, Alex, Daniel, Kirill e Lilia têm entre 8 e 14 anos. Desde o início da guerra na Ucrânia, há 2 meses, eles dormem com suas famílias em um estacionamento subterrâneo em Kharkiv, no leste do país. No abrigo frio e úmido, as crianças contaram como viram o início do conflito. Eu não ouvi os primeiros bombardeios. Minha mãe me acordou dizendo: meu filho, estamos em guerra. Eu não sabia o que fazer, se íamos sair ou se havia um abrigo antibombas na área. Eu particularmente não queria ir para outro lugar, para outra cidade ou outro país. Eu queria ficar aqui e não ir a nenhum outro lugar. Quando acordei, fiquei com muito medo, tremendo. Na primeira noite, dormimos em cadeiras. Depois, nossos pais trouxeram camas para nós. Então, as crianças dormiram em camas e nossos pais em cadeiras. No abrigo improvisado, as crianças se divertem com livros, jogos de cartas e com a companhia de um cachorro. Alexander, de 14 anos, conta o protocolo que deve seguir quando há um ataque. Se uma sirene toca, você tem que descer imediatamente. Se você ouvir tiros, é melhor descer também. Se, por exemplo, estamos do lado de fora indo para casa e ouvimos tiros, é melhor descer ou ir para casa e ficar no corredor.
Esses são os 2 lugares seguros. Bem, mais ou menos. A segunda maior cidade ucraniana, com cerca de 1,5 milhão de habitantes antes da guerra, é atacada diariamente pelos russos. As investidas são aleatórias, espaçadas em todas as horas do dia e da noite, às vezes mortais, e contra bairros residenciais próximos à linha de frente. Ainda há esperança mesmo em meio à guerra, né? Essa edição do RB News fica por aqui. Mais informações no RB Notícias às 18h30. Obrigado pela sua companhia. Nos vemos amanhã. Até mais.